lágrimas, eis a doação perfeita do amor. Aquele que é o Senhor da história e do mundo, aniquilou-se a si mesmo, humilhando-se na morte de cruz, para que tivéssemos a vida e a salvação. Nesta tarde, unamo-nos a Jesus, servo sofredor, e o acompanhemos em seu julgamento e condenação. Despojamento e silêncio marcam esta celebração, que consta de 3 partes: liturgia da palavra, com a narrativa da paixão, adoração da cruz e rito da comunhão. Em silêncio, o presidente da celebração aproxima-se do altar e se prostra diante dele, enquanto nós ficamos ajoelhados. Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Ouçamos com atenção, com amor, com carinho a palavra de Deus. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos?
E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheio de sofrimentos, passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas, o preço da nossa culpa, o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançar a luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois ele entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Tuas mãos entrego o meu espírito. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Tornei-me
orgulho do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Em vossas mãos entrego o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Leitura da Carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu sereno e forte, humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve ao Cristo obediente, salve amor onipotente, que te entregou a cruz e te
Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então, os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: É preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que, mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação
apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmo e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo? Ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e o sumo sacerdote te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmo para crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridades para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse:
hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porém o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si minhas vestes e lançaram sorte sobre minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida em vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Ajoelhemos-nos neste momento em que Jesus se entrega nas mãos do Pai por todos nós. Levantemo-nos. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho,
e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar? Queridos irmãos e irmãs, hoje, quando nos reunimos para celebrar a paixão de Jesus, nós queremos fazer deste momento um momento de intensa fé na cruz salvadora de Cristo. Vejam que Jesus, morrendo no alto da cruz, ele nos dá justamente a salvação. Essa salvação que tanto o povo deseja e que também somos desejosos. Vejam que a cruz para nós, ela não é o sinal da morte, não é o sinal da derrota, mas é o sinal da vida. Porque sobre esta árvore, sobre este madeiro, está justamente o fruto da vida. Se o pecado entrou no mundo pela desobediência de Adão e Eva, que foram até aquela árvore que se torna a árvore da morte, a árvore do pecado, hoje, por meio da obediência de Cristo e sendo obediente até a morte de cruz, encontramos nesta mesma cruz a árvore da vida, onde buscamos neste fruto a vida, a redenção. E vejam que Jesus, tendo o lado ferido com a lança, daquela ferida aberta jorra sangue e água. Os sacramentos que nos ligam justamente a Deus, que nos ligam justamente ao Cristo. O sangue, a Eucaristia, a água, o batismo. E assim nos tornamos ligados neste Cristo, que se dá, que se entrega em total obediência. Vejam que na segunda leitura que nós ouvimos, quando São Paulo escreve esta carta aos Hebreus, ele vai falar para a comunidade que é necessário manter-se firme na fé que professamos e alimentar cada vez mais esta fé. E qual é a fé que professamos, senão no Cristo, aquele que, sendo crucificado, ressuscita, aquele que se dá por todos nós. E olha ainda que vai dizer São Paulo, ele aprendeu a ser obediente e tornou-se causa de salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Vejam, a obediência do Cristo reporta também a nossa obediência àquilo que aprendemos ao Evangelho. Obediência à palavra. Obediência aos ensinamentos de Deus para todos nós. Que possamos, irmãos e irmãs, com esta celebração de hoje, reforçar em nós esse desejo ardente de buscar em Cristo Jesus a salvação que Ele nos oferece. Olhar no Cristo e reforçar em nós a nossa obediência, enxergando nele uma obediência incondicional,
onde que aquela desobediência primeira de Adão e Eva, que fizera o pecado entrar na vida do ser humano, que lhe dá a condenação eterna, assim o Cristo, na sua obediência, e sendo obediente até o fim, nos dá a salvação. E que sejamos realmente salvos. Hoje, ao olhar para a cruz de Cristo, vemos que o Cristo é crucificado em expiação de todos os nossos pecados, como coloca o profeta Isaías na primeira leitura. É o peso de nossos pecados. A cruz tem o peso do pecado da humanidade. Mas vejam que aquele que carrega a cruz com força, com coragem, se torna vitorioso, para que nós também nos tornemos vitoriosos sobre o pecado e sobre a morte. Olhar na cruz de Cristo é olhar também a nossa condição humana e ver que, como humanos, também passamos pelo vale doloroso da morte, mas para que depois, junto com o Cristo, ressuscitemos para a vida e vida eterna. Possamos, irmãos e irmãs, ampliar a nossa fé e enxergar na cruz o sinal da vitória, enxergar a cruz salvadora, aquela onde foi colocado nossos pecados, os pecados da humanidade. Se hoje nós podemos, neste momento, a um momento de misericórdia, olhar a infinita misericórdia de Deus por toda a humanidade. E esta misericórdia de Deus, nosso Pai, se faz justamente em seu Filho Jesus, a quem Ele entrega pela salvação do mundo. Possamos ser salvos, possamos encontrar a salvação e possamos realmente hoje louvar e bendizer ao Cristo Jesus ao adorar a sua cruz salvadora. Vamos de pé apresentar as orações e hoje nós apresentamos nesta celebração a oração universal, onde que nós rezamos de maneira muito especial pelas mais diversas realidades e situações do mundo. E é importante que hoje, ao colocarmos, nós possamos assim rezar. O diácono fará o convite a todos nós à oração. Então, o diácono, a cada intenção, ele vai dizer à comunidade: oremos, irmãos e irmãs. E ele dirá a situação a qual nós vamos rezar. E após isto, nós fazemos uma oração pessoal e silenciosa, de acordo com cada realidade a ser colocada. E depois o padre conclui. Pela Santa Igreja. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Rezemos, portanto, por toda a nossa Igreja, por nossa Igreja Católica presente em todo o mundo. Rezemos para que seja realmente fortalecida. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor. Que a vossa Igreja espalhada por todo o mundo permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo Papa, oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua Igreja, governando o povo de Deus. Então, neste momento, vamos rezar pelo Papa Francisco, por suas intenções,
sobretudo por sua saúde, né? Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos. Protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todas as ordens e categorias de fiéis. Oremos pelo nosso bispo Dom Tarcísio, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja, e por todo o povo fiel. Vamos rezar por todos nós, povo de Deus, rezar pelo povo de Deus que se encontra dispersos, distantes do Senhor, todos aqueles que, sendo batizados, não seguem a sua fé. Vamos rezar, pelo nosso bispo Dom Tarcísio, por nosso bispo emérito Dom Jacir, e hoje também, quando somos convidados a rezar por todos os padres, rezemos pela saúde do Padre Gonçalo. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito o corpo de toda a Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos catecúmenos. Oremos pelos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Aqui somos convidados a rezar por todos aqueles que se preparam para o batismo. Então, colocamos aqui as crianças que serão batizadas no dia de amanhã, os adolescentes que serão batizados nos próximos meses por ocasião da primeira Eucaristia, bem como os adultos de nossa paróquia que também se preparam para receber o sacramento do batismo. Deus eterno e todo-poderoso, que por vossos mandamentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela unidade dos cristãos, oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Rezemos, portanto, fazendo uma pequenina oração dentro de nós, por todos os cristãos. Vejam que o cristianismo é a nossa religião. Nós somos depois divididos em denominações religiosas, sejam os católicos, protestantes, evangélicos, pentecostais, todos aqueles que creem em Cristo. Somos cristãos. E aqui devemos rezar pela unidade de todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Deus eterno e todo-poderoso, que reinais o que
que reunis o que está disperso e conservais o que está unido. Velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus, oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Rezemos, portanto, pelo povo judeu, para que haja paz na Terra Santa, que haja paz em Israel, onde este povo se concentra. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja. Que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem no Cristo, oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Rezemos por todos aqueles que não creem em Jesus Cristo, e que nesta prece possamos, assim, com muito amor e carinho, rezar para que realmente enxerguem o Cristo Salvador. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade. Fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Deus, oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Rezamos por todos aqueles que se declaram ateus, para que possam encontrar o caminho que os leve ao verdadeiro Deus. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes os seres humanos e os pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, em só vós achassem o repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais de vossa bondade e vivendo o testemunho das boas obras, aqueles que creem em vós tenham alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro, Pai de todos os seres humanos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos poderes públicos, oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Rezemos pelos poderes públicos, seja legislativo, executivo, judiciário, do nosso município, do nosso estado
e de nossa nação brasileira. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam. Que a vossa graça se consolidem por toda a terra, e a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todos os que sofrem provações, oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos. Vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Vamos rezar por todos aqueles que sofrem por privações nas mais diversas esferas, sejam aqueles sem casa, sem terra, sem teto, aqueles que são refugiados, sejam de guerra, sejam de perseguições em suas pátrias. Vejam que quantos sofrem privações, quantos que sofrem as suas angústias, e é importante que hoje rezemos por todos. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações, com o rosto da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Neste momento, nós vamos passar da liturgia da palavra para a adoração à Santa Cruz. Então, que nós possamos acompanhar com fé, com muita piedade, este momento em que também somos chamados a nos colocarmos diante da cruz salvadora de Cristo. O segundo momento da celebração é a adoração de Jesus na cruz. Honrando a cruz, adoramos o Senhor e agradecemos seu amor pela humanidade. Lembremos que carregam a cruz da miséria, do desprezo e da indignidade. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis
eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Neste momento, todos nós vamos também fazer a nossa adoração à cruz de Cristo, não é? Então, nós não vamos ainda beijar a cruz este ano. Foi passada uma orientação para as paróquias, para as igrejas, que ainda se preservasse a normativa do tempo de pandemia para a adoração à Santa Cruz. Então nós não vamos dar o beijo na cruz, nós vamos fazer uma simples reverência, não é? Chegar pertinho da cruz, olhar para a cruz, enxergar nela nosso pecado. Olha para a cruz assim, onde está seu pecado na cruz de Cristo? Olha ali e faz uma pequena reverência, como o padre agora vai fazer. Vitória, tu reinarás, ó cruz. Podemos nos sentar e aqueles que forem vindo já podem vir, né? Quem já estiver mais para frente já pode vir. Tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás, brilhando sobre o mundo que vive sem tua luz. Tu és um sol fecundo de amor e de paz, ó cruz. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Aumenta a confiança do pobre e do pecador. Confirma nossa esperança na marcha para o Senhor. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. À sombra dos teus braços, a igreja viverá. Por ti, no eterno abraço, o Pai nos acolherá. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás.
que foi, povo meu, que te fiz. Jamais te deixei sem defesa. Fui eu que te fiz infeliz. Te esqueces da minha presteza, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal. Olhai deste povo a fraqueza, piedade, livrai-nos do mal. Te lembras do Egito que dou, e eu te tirei com mão firme. e agora me vens com furor, e queres com a lança ferir-me, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal. Olhai deste povo a fraqueza, piedade, livrai-nos do mal. Do Nilo mudei água em sangue, rasguei mar vermelho e passaste. E quando eu bem mais do que enxague, meu lado de um golpe rasgaste, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal. Olhai deste povo a fraqueza, piedade, livrai-nos do mal. Fartei com maná teu deserto, de pedra te dei água pura, e agora me zombas de perto, na sede me das amargura, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal. Olhai deste povo a fraqueza, piedade, livrai-nos do mal. minha alma se esvai em tristeza, e meus anos se vão em gemidos, enganado por meus opressores. Só em ti eu encontro abrigo. Atende, Senhor, o clamor do meu coração. O meu espírito
quanta angústia, meus olhos são tristes e me vejo qual vaso partido, mas tua face é luz que procuro, e tua vista eu não seja excluído. Atende, Senhor, o clamor do meu coração, o meu espírito entrego em tuas mãos. As ocultas me dizem blasfêmias, por tua graça tão plena me salves. Em correntes pesadas me adoram, vem depressa, Senhor, libertar-me. Atende, Senhor, o clamor do meu coração, o meu espírito entrego em tuas mãos. Atende, Senhor, o clamor do meu coração, o meu espírito entrego em tuas mãos. Beijo a tua paixão, que me liberta das minhas paixões. Beijo a tua cruz, que condena e esmaga o pecado em mim. Beijo teus cravos, tuas mãos, que apagam o castigo do mal. Beijo tua ferida, que curou a ferida do meu coração. Eu te beijo, Senhor, e a tua paixão é o meu tudo. És meu tudo, Jesus, amado de minha alma. Oh, belíssimo esposo, mais belo que todos os homens, santo, santo és tu. Belíssimo esposo, esconde-me em teu lado belo, em tua chaga de amor, de amor. Beijo a lança que abriu a fonte do amor imortal, a fonte do amor sem fim, que pagou o que eu não poderia pagar. Beijo o teu lado aberto,
jorrando rios de vida e de paz, fazendo brotar em mim um canto novo, um hino esponsal. Beijo tuas vestes que esconderam minhas misérias. Vergonha não há, me adornas com amor. Oh, belíssimo esposo, mais belo que todos os homens, santo, santo és tu. Belíssimo esposo, esconde em mim teu lado aberto, em tua chaga de amor, de amor. Na última parte da celebração da Paixão do Senhor, vamos receber o pão eucarístico consagrado na missa de ontem. Comungamos Cristo, Cordeiro imolado, para nos manter fiéis a Ele e ter forças para vencer os sofrimentos. Glória a Jesus na hóstia santa e se consagra sobre o altar, e aos nossos olhos se levanta para o Brasil, ó abençoar teu santo sacramento, que é o próprio Cristo Jesus, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Rezemos, irmãos e irmãs, com muito amor, carinho, confiança, a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado. Protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo e vosso sangue que vamos receber, não se tornem causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade, ser um sustento e remédio para a nossa vida. Felizes os convidados para a ceia do Senhor,
E eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de que nada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Para a Sagrada Comunhão não há necessidade de sairmos de nossos lugares, os ministros irão até nós. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Vós sereis os meus amigos se seguirdes meu preceito: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Como o Pai sempre me ama, assim também eu vos amei. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Permanecei em meu amor e segui meu mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo
preceito. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há. Que doar a vida pelo irmão, prova de amor maior não há. Que doar a vida pelo irmão. Alma de Cristo, santificai-me. corpo de Cristo, salvai-me. sangue de Cristo, inebriai-me. água do lado de Cristo, purificai-me. paixão de Cristo, confortai-me. ó bom Jesus, ouvi-me. dentro de vossas chagas, escondei-me. não permitais que eu me separe de vós. do espírito maligno, defendei-me. na hora da morte. Chamai-me e mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos vos louve, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar um instante. Hoje, em todas as igrejas, todas as paróquias, se faz a coleta para os lugares santos. É uma oferta que nós damos para a manutenção dos santuários, dos lugares santos, sobretudo no Oriente, onde o número de cristãos é muito reduzido. Veja que no Oriente Médio, no Estado de Israel, por exemplo, o número de cristãos é muito pequeno, onde que nós temos muitos santuários de peregrinação e que precisam, de manutenção, precisam se manter. Então, a oferta que hoje nós fazemos é para ajudar, na manutenção do ano todo desses lugares santos. Vejam que quando explodiu lá em Beirute, aquele depósito no porto, que estava ali com fertilizantes e destruiu uma das igrejas, foi reconstruída com a oferta, que nós podemos assim oferecer. Então, que nós possamos hoje ser generosos, sabendo que esta nossa oferta é para a manutenção dos lugares santos. Enquanto fazemos a nossa oferta, as crianças, venham aqui as crianças. É certo, tua presença está aqui. É certo, teu Espírito nos unge. É certo, outra vez o véu vai se rasgar. E como no Calvário tua vida doar. É certo, tua presença está aqui. É certo, teu Espírito nos unge. É certo, outra vez o véu vai se rasgar. E como no Calvário tua vida doar. Adorado, bendito em todo viver, exaltado em teu
corpo e teu sangue. Majestade, supremo e bom Senhor, para ti o meu canto, para ti todo o meu louvor. Adorado, bendito em todo viver, exaltado em teu corpo e teu sangue. Majestade, supremo e bom Senhor, para ti o meu canto, para ti todo o meu louvor. Tu és o princípio e fim de tudo, só tu és a fortaleza, rocha inabalável, confio em ti, adorado, bendito em todo viver, exaltado em teu corpo e teu sangue. Majestade, supremo e bom Senhor, para ti o meu canto, para ti todo o meu louvor. Todo ano o padre dá uma cruzinha para as crianças, né? Porque o sinal dessa celebração é a cruz. Depois vai todo mundo lá na sacristia e fala: ah, dá meu neto, dá meu sobrinho. Tem que trazer o neto, o sobrinho na missa, na celebração. Isso é para as crianças que vêm à celebração. Né? Se a gente ficar levando para casa, eles nunca vão tomar gosto de vir à igreja. Né? Ah, minha avó traz, meu tio traz, minha mãe traz. Não. Né? A gente tem que aprender a trazer as crianças. Quando o padre dá o pãozinho bento, quando dá a cruzinha, quando dá o presente, alguma coisa, é para as crianças que estão aqui, para que elas se sintam importantes, motivadas a poderem estar na celebração. Né? Outro dia eu encontrei um casal que estava vindo para a missa no domingo de manhã. Eu vinha vindo também para a missa, o casal falou: olha, padre, foi difícil acordar cedo, porque, olha, a criança tem que vir na missa para pegar o pãozinho bento. Então, veja, a criança tirou o pai e a mãe da cama logo cedo porque tinha que vir buscar o pãozinho bento. Né? Então, vejam, é bonito isso, né? Quando a gente incentiva a criança. Então, o que a gente faz é incentivar as crianças a se sentirem importantes, e são importantes. Veja que quem tem que vir na missa são os batizados. E uma vez que nós batizamos um bebê, ele tem todo o direito de ficar dentro da igreja, chorando, rindo, brincando, fazendo arte, não importa, né? Tem todo o direito, porque é direito de todo batizado estar dentro da igreja, de vir e participar. Né? Todo batizado tem esse direito, né? Então, a gente precisa trazer nossas crianças mais para a igreja, né? Não é deixar em casa, é trazer na igreja, vão participar. Ah, padre, mas vai fazer barulho, vai chorar. Que chore, que faça barulho, que faça a estripulia que quiser, não é? Pelo amor de Deus, né? Vê uma florzinha, quer pegar, apanhar a florzinha e dar para a mãe. Vê uma vela desse tamanho aqui, ó, é o meu aniversário para a vida inteira, vai querer assoprar. Vê um corredor assim, ó, com plateia dos dois lados, quer se aparecer. Né? Mas isso que é bonito, isso que é bom, mas que cresça dentro da igreja, né? Conosco aqui celebrando. Né? Como é bonito isso. Né? Então a gente tem que incentivar nossas crianças. Né? Quero lembrar a todos que hoje à noite, se não estiver chovendo, nós vamos fazer a procissão. Se não, né, caso esteja chovendo, de qualquer forma nós vamos nos reunir às 8 horas da noite aqui na igreja, né, para meditar sobre
a morte de Cristo, né? Suas palavras, últimas palavras de Cristo na cruz. Então fica aqui, né, para que nós possamos voltar às 20 horas, 8 horas da noite, se não para a procissão, ou para podermos meditar, né, sobre as palavras, últimas palavras de Cristo na cruz. Amanhã, a igreja durante o dia vai ficar fechada em preparação para a vigília pascal, mas se alguém quiser rezar, pode entrar pelo corredor lateral, a porta lateral aqui estará aberta. Pode passar, pode rezar, é só mesmo a porta da frente, mas a lateral vai estar aberta, né? Vamos estar preparando a igreja amanhã o dia todo, né? Começa a preparação hoje, vai amanhã o dia todo preparando a igreja para a celebração da vigília pascal. E quero convidar todos, né, para hoje à noite e amanhã às 19h30 para a vigília pascal. Era 5 bebês, agora são 6. Apareceu o 6º, né? Então, vamos aí. Né? Alguém veio e falou assim ontem: padre, sempre foram 6 bebês, agora 5? Não, não. Eu tenho um bebê de 19 dias e vamos batizar esse bebezinho. Né? Então, vamos aí participar amanhã, né, da vigília pascal com bastante carinho. Todos nós sabemos, o padre Gonçalo está hospitalizado, né? O Zeca esteve hoje, né, o diácono Zeca esteve hoje de manhã lá no hospital visitando o padre Gonçalo e vai falar um pouquinho para nós como está a saúde do padre. Boa tarde. Então, o padre Gonçalo foi hospitalizado na quarta-feira, né? E saiu daqui, a gente está muito preocupado, ele estava muito fraquinho, mas hoje, com a graça de Deus, né, o padre está bem melhor, já está assim, bem animado, recebeu a unção do sacerdote que estava lá, comungou o corpo de Cristo, né? Pediu para mandar um grande abraço para o padre, para todos nós aqui, e assim a esperança é renovada, né? Vai ter que fazer um tratamento, mas não é aquele bicho de 7 cabeças, né? Então, que com a graça de Deus e com a nossa oração, a fé do padre Gonçalo, que a gente continue rezando para que ele possa restabelecer o mais rápido possível, estar aqui entre nós, fazendo um tratamento com a acolhida e o carinho da comunidade. Amém? Que bom, né? Vamos continuar rezando, né, nossas orações para o padre Gonçalo. Vamos ficar de pé. A celebração de hoje, como a de ontem, não tem bênção final. O padre só vai fazer uma oração sobre todos nós, né? E logo em seguida saímos em silêncio da igreja. Continuamos guardando o silêncio. Cristo morreu. E agora aguardamos a sua ressurreição. Então é momento de guardar ainda o silêncio deste dia, vivendo jejum e abstinência de carne. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos deixar a igreja em silêncio e voltamos à noite.